Fabrício Naidski, bom dia. Bom dia, Lívia Zanolini. Vamos falar um pouquinho de economia lá da Argentina? Vamos nessa. Pois é, o presidente Javier Milei comemorou o anúncio do primeiro trimestre com superávit financeiro desde 2008. Esses dados foram divulgados pela Casa Rosada ontem à noite. Quais são os detalhes desses números? Conta pra gente. É todo esse mar de rosas mesmo? Nesse aspecto, certamente sim. A Argentina ainda passa por um momento financeiro, econômico bastante grave. Mas Javier Milei tem sim esse motivo para comemorar o primeiro superávit em 2008 no governo de Cristina Fernandes Kirchner, então presidente da Argentina. Milei disse o seguinte: não esperem saída da recessão de mãos dadas com os gastos públicos. A era do suposto Estado presente acabou. De quanto que foi esse superávit, então, lá na Argentina nesse primeiro trimestre? 275 bilhões de pesos. Parece bastante se a gente for falar na moeda local, mas olhando para dólares e para reais não é tanto assim. 309 mil dólares ou 1.600.000 reais aproximadamente, o que equivale a 0,2% do PIB da Argentina. Milei considera que esse superávit no primeiro trimestre desse ano é praticamente um milagre, uma façanha econômica de repercussão mundial na avaliação do presidente da Argentina. Mas, claro, outros dados jogam contra o presidente. A atividade econômica, por exemplo, está em queda. Teve queda de 4,5% em dezembro de 2023 em comparação com dezembro de 2022. A bem da verdade, ele teve apenas metade do mês de dezembro para trabalhar, ele assumiu em 10 de dezembro, mas em janeiro deste ano a queda foi de 4,3% em relação a janeiro do ano passado. Hoje, a Agência Nacional de Estatísticas da Argentina divulga os dados da atividade econômica de fevereiro e a expectativa também é relativamente negativa por lá. Como que a Argentina chegou nesse superávit financeiro? Certamente o Alangani vai falar um pouco melhor sobre isso, mas com muito corte de gastos, que a gente tem acompanhado, tem trazido aqui no Jornal da Manhã com frequência. Esse arroxo promovido pelo governo chegou nas universidades públicas, que inclusive convocaram manifestações para hoje, são aguardadas lá na Argentina, estudantes, professores, todos eles devem se manifestar. Isso porque o governo anunciou uma nova atualização do orçamento e, segundo as universidades, com essa atualização, elas conseguem operar por apenas 2 ou 3 meses no máximo e aí não tem condição de manter as portas abertas para promover as atividades de ensino. Lívia. Muito obrigada, viu, Fabrício Naidski? Até a próxima. Até já. Então vamos à explicação do Alangani. É um milagre mesmo, como disse o presidente da Argentina, Javier Milei? Olha, eu não sei se é um milagre, mas ele tem acertado na sua política fiscal, cortando uma série de subsídios, cortando uma série de benefícios, de privilégios, e aí a redução do gasto público, o que acontece? Colombo reduz também a inflação. Então ele tem acertado em atacar aí a causa inflacionária pelo corte da despesa. Eu acho até que ele poderia elevar a taxa de juros. Aí teria uma política contracionista muito forte, que é o que ele está fazendo, cortando na carne essas despesas públicas e também enxugando o excesso de liquidez no mercado para controlar a inflação. Mas provavelmente ele não está indo nessa linha porque a atividade econômica já está bastante penalizada. Então, um aumento da taxa de juros agora poderia levar a uma situação econômica muito ruim para a Argentina. Eu estava lendo uma reportagem do jornal La Nación, reproduzida por algum jornal brasileiro, não vou me lembrar agora se foi o Estadão, tenho quase certeza que sim, mas não há nenhum campo da indústria ou do setor de serviços que não tenham registrado diminuição de tamanho, inclusive farmácia. Foi o que menor registrou, me lembro exatamente da farmácia, porque remédio é um negócio que as pessoas só deixam de comprar em último caso, né? A queda no movimento das farmácias no primeiro trimestre desse ano, na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, foi de 5%. Mas tem carro 0 quilômetro, 30%, moto 40%, ou seja, a economia parou, né? A economia está sofrendo aí com todos esses ajustes. Agora, não tem muito jeito, viu, Colombo? Por quê? Porque o estrago foi muito grande. Então, o que ele está fazendo? Ele está atacando a principal causa
do problema econômico na Argentina, que é a causa inflacionária e muito ligada ao excesso de gasto. Então, ele vai cortar uma série de gastos públicos, diminui essa inflação, vai ter uma consequência negativa, que é a perda da atividade econômica, mas passado esse momento turbulento, como ele mesmo falou, né? Então, mas quanto tempo leva esse momento nesse sentido, turbulento? Ele falou Porque... assim, olha aqui, achei... Não vamos passar por um momento ruim, né? Ele não faz nenhum estelionato eleitoral nesse sentido, para depois a gente melhorar. A reportagem é do Globo, do La Nación, publicada no jornal O Globo. A queda na venda de eletrodomésticos foi de 45%. Itens para construção, 32%, cimento, 30%, vestuário, 30%, moto 0 km, 27%, shopping center, 25%, cinema, 20%, farmácia, 13%, combustível, 12%, supermercado, 12%, medicamento, 5%. Agora, a ideia é que isso seja transitório. À medida que essa inflação começa a arrefecer e essa diminuição do gasto público, uma melhora em relação à percepção de risco na Argentina, aí espera-se que a atividade econômica ela volte. Agora, caso contrário, se essa atividade econômica ela não voltar, não tiver crescimento aí em 2 anos, aí é um problema. Então, eu acho que a gente tem que aguardar, porque a gente está num momento de ajuste, e aí vamos ver se esses ajustes vão dar resultado em breve. Muito bem. Zé Maria Trindade. Olha, um amigo meu me dizia o seguinte, eu perguntava, como vai você? Ele, tá bem, tudo bem, se melhorar, o vizinho desconfia. Ou seja, é uma situação que a Argentina está enfrentando, que está chamando a atenção, né? E quem está desconfiando disso é quem vê o FMI elogiando e dando nota boa para o Milei. Ele está fazendo uma carnificina na Argentina. É como antibiótico. Está matando tudo por igual na tentativa de florescer uma economia equilibrada, longe do Estado, baseada em dados reais, em fundamentos, né? É assim que se faz a economia. Existem algumas leis na economia que são como as leis da natureza, como, por exemplo, a lei da gravidade. Não há como, por decreto, você definir ali o fim da gravidade ou mesmo reduzir a gravidade de 9,8 metros por segundo, que é a aceleração em direção ao centro da Terra. Então, ele não pode inventar nada. Esta foi a proposta de campanha, ele está fazendo isso. Neste primeiro momento, é mesmo esta carnificina. Muita gente perdeu o emprego, fechou empresas públicas, cortou gastos, e é natural que haja esta reação. Eu considero algumas coisas muito difíceis no mundo. A primeira delas é perder peso, emagrecer. A segunda é pagar dívida, dói. E a terceira é reciclar, ou seja, mudar de atividade, mudar o ramo de atividade. Mas essas coisas, às vezes, têm que ser feitas e vai doer, mas no futuro fica melhor. O Milei está demonstrando que pode surgir, sim, uma nova Argentina depois desse corte total no impacto das mamas públicas.